Vamos lá, voltando com o programa João Campos, aqui pela Rádio Cidade das Águas 101,3 FM. Quem quiser participar do programa enviando perguntas é só ligar para o 3807-4140 ou através do WhatsApp do programa 99684-2059. O Edgar já está aqui com a gente, vai conversar conosco sobre vários assuntos. Se tiver pergunta de ouvinte, ele vai responder também. Enfim, sempre o Edgar é sempre muito transparente nesse sentido, tanto que ele tem uma boa presença nas redes sociais e sempre dialoga com a população através das redes sociais. Antes de o Edgar dar as boas-vindas, eu queria falar, no outro bloco eu comentei aqui com o Conrad, sobre essa viagem esquisita do Tostão, que acabou gastando um dinheiro, ao meu ver, desnecessário. Pode até ter sido legal a viagem dele do ponto de vista jurídico, mas não é moral, não é ético no momento em que o país passa por uma crise, a queda na arrecadação, a quem ampara o servidor público até hoje, desde janeiro, sem a reposição salarial, e o vereador gastando dinheiro de forma desnecessária. Mas é questão de justiça também, e eu vou falar aqui, mas eu não votei no Carlitinho, não sou do grupo político dele, tenho amizade no plano pessoal, como tenho com várias pessoas, né? Posicionamento político é uma coisa, no plano pessoal é outra. Até, lógico, eu divergi dele, do posicionamento dele enquanto vereador nas votações mais importantes que teve. Só que eu não posso deixar de dizer da boa gestão que ele tem feito na Câmara Municipal como presidente, né? Ele tem feito uma economia muito importante. Não é para a Câmara, é para o município, porque esse dinheiro que é economizado, no final do ano, volta para os cofres municipais e pode ser revertido em várias melhorias, né? O Carlitinho, por exemplo, eu conversando com ele, ele me disse que ele devolveu um carro para a prefeitura, um Fiat Uno novo, né, que ele não havia necessidade de continuar lá. Ele desalugou o anexo da Câmara, que foi alugado há 2 anos atrás, economizando também os aluguéis. Enfim, fez uma série de modificações internas lá que resultaram numa economia de quase R$45 mil mensais. R$45 mil mensais são aí quase mais de R$500 mil no ano. Quer dizer, isso é dinheiro que vai voltar para a prefeitura e que a prefeitura vai poder, inclusive, alocar esse recurso aonde achar mais necessário. Então é isso que é importante. Esse tipo de conduta também tem que ser ressaltada. Não é só a gente criticar o vereador que, na nossa opinião, age de forma incorreta. Já que o vereador Carlitinho, como presidente, tem feito uma boa gestão, aqui também vai o nosso registro, né? O Carlitinho é um vereador experiente, já é o 6º mandato como vereador, não é a primeira vez que ele é presidente da Câmara, mas ele, isso eu sempre soube, tem um zelo todo especial pela questão do dinheiro público e não gasta com bobagem. E o mais importante também, viu, Edgar, ele está lá na Câmara e não faz mais do que obrigação, mas está lá, coisa que a maioria às vezes não faz e o prefeito também não faz muito. Ele está lá desde as 7, 8 horas da manhã, quando abre a Câmara, sai para almoçar, volta e de tarde fica lá toda a tarde também. Aí você vai falar, bom, mas ele é bom por conta disso? Não, ele está fazendo a obrigação dele. O lamentável é a maioria que não faz nem a obrigação. Então, eu queria fazer esse registro para o ouvinte saber que também na Câmara Municipal, se uns vereadores gastam, outros economizam. Então, vai aqui o nosso registro e um abraço ao Carlitinho. Edgar, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria já emendar a primeira pergunta. Você foi candidato a prefeito o ano passado. E você participou ativamente, intensamente da campanha e participou de todos os debates. A gente teve bastante debate, isso é importante. E você, eu sei que é um cara que estuda e fez um plano de governo e também analisou e prestou muito atenção no que os seus adversários falavam sobre o que era bom para a cidade. Em algum momento, você ouviu o prefeito Jacó dizer que ia criar a taxa do lixo e ia privatizar o SAI? Eu estou falando isso
de 2016, e nós estamos em 2017. Talvez, se a gente estivesse em 2020 falando de algo de 2016, o cenário mudou, as coisas se modificaram e houve a necessidade. Mas de 2016 para 2017, quase nada mudou. Com o agravante de que a taxa do lixo, ele propôs um mês depois que foi reeleito. Ele falou alguma coisa durante o período eleitoral? Edgar, você que acompanhou e viveu o período eleitoral? Boa tarde. Boa tarde, João Campos. É um prazer estar com você aqui. Boa tarde a Rita, que está na mesa. Quero agradecer também a Maria Lúcia Campos, que está sempre abrindo as portas da rádio para a gente. Realmente, João, eu não me lembro de ter ouvido nada, não foi sequer mencionado em lugar nenhum qualquer coisa relativa à taxa de lixo e à concessão ou venda do SAI. Realmente, o que fica patente é que há sempre aquela noção de improviso na atual gestão, né? Como não há uma área de planejamento, como não existe uma visão de médio e longo prazo, as coisas vão acontecendo ao sabor dos fatos, né? E esses fatos nem sempre são dos mais agradáveis, porque são fatos que são decididos também intempestivamente, quer dizer, na medida que acontece, não há um trabalho de antecipação, de preparação e de planejamento. Portanto, acabou o dinheiro, vamos arrumar dinheiro. Eu estava no CISBRA, agora o CISBRA não é mais meu, eu não quero mais ficar no CISBRA. É um negócio assim, tudo ao sabor dos fatos e de fatos, assim, às vezes infantis, bobos, de conotação política bem baixa, bem insignificante, mas que nessa atual administração assumem uma proporção bem esquisita. Você não consegue identificar qual é o caminho que se está seguindo. Então, não tinha nada nos debates, não tinha nada em plano de governo. Não foi dito nada sobre isso? Não. Aliás, seria difícil que qualquer candidato falasse, vou aqui atenuar um pouco a minha crítica, nenhum candidato falaria em aumentar imposto e provavelmente nenhum candidato falaria também em vender um patrimônio público do SAI, porque provavelmente geraria aí uma expectativa negativa. Mas eu não apenas não diria, como também não passaria pela minha cabeça fazer essas coisas. Porque, de certa forma, Edgar, a população se sente traída, né? Porque muito pouco tempo depois da eleição vem todas essas questões que não foram tratadas nem de forma lateral durante a campanha, para não dizer de forma central, porque não foi mesmo. Então, a população vai desacreditando na classe política dessa forma, né, Edgar? Eu tenho me debatido contra essa descrença na classe política, porque se na primeira eleição eu era um candidato novo, desconhecido e não tinha um histórico de política, agora eu já não posso me apresentar como alguém desconhecido, alguém fora da política, né? Então eu também já estou sofrendo o ônus de ter entrado na política, e algumas manifestações assim sempre ficam assim, pô, você também está na política, e aí as pessoas já veem a gente pensando como se a gente fosse uma carreira política, enquanto que as coisas não mudaram. Eu continuo sendo o mesmo desde a primeira vez manifestou intenção de se candidatar, acabou a eleição, não lamentei o fato de ter perdido a eleição, porque eu acho que isso é uma decisão que cabe tão somente ao povo, e eu também não parei de trabalhar da forma como eu vinha trabalhando, fazia tempo, independentemente até de me candidatar, então continuei participando das coisas, assim, mas é difícil, a classe política tem uma imagem merecidamente ruim, infelizmente. Faz por merecer. Agora, a política, ela feita da forma correta, ela isso dito até pelo Papa Francisco, hein? Atenção aos cristãos que nos ouvem, principalmente os católicos, é uma das formas mais altas de caridade, dita por ele. E ele disse o seguinte: o cristão tem que participar da política, o católico praticante tem que participar da política, justamente
para que a política seja ocupada por pessoas de bem, porque se as pessoas de bem não ocuparem, infelizmente, esses maus exemplos que a gente vê por aí afora ocupam. E por que a política é uma das formas mais altas de caridade? Porque você faz, às vezes, uma caridade, ajuda uma entidade assistencial, faz qualquer coisa localmente. Agora, a política, ela cria mecanismos para transformar, se feita de forma correta, para transformar a vida da sociedade como um todo. É isso aí. Então, o que você pode fazer hoje aqui, localmente, ajudando uma entidade assistencial, ajudando uma ONG, se você entra na política e faz a coisa correta, você ajuda todo mundo. É verdade. Na verdade, a política é o único instrumento capaz de transformar a sociedade. Né? Fora da política, não há como você lidar, porque senão seria só na base da força, na base da intimidação, na base da repressão. E como tem as pessoas que defendem a política do fuzil, né? Isso não passa por mim. Eu acho que a participação política ela tem que ser executada pelas pessoas de bem. Quer dizer, onde o pessoal de bem ocupa, não há espaço para os políticos do mal participarem ou fazerem os seus atos danosos à sociedade. Então tem que ser mesmo. Fazendo um paralelo, Edgar, quando você falou onde as pessoas de bem ocupam, não há espaço para as pessoas do mal ocuparem, vamos dizer assim, colocar bem e mal. Eu estava falando agora no bloco anterior sobre o vereador Celso Manzolli e me veio à cabeça a questão de ocupar a Câmara, né? As pessoas, a população deve ocupar a Câmara, porque quando a população não vai na Câmara, sabe quem vai? Os cargos de confiança, né? Você que frequenta a Câmara... Eu já fui aplaudido pelos cargos de confiança, aplaudido ironicamente, né? Me deram um vivas aí ao perdedor, quer dizer, quando lá anunciaram um resultado contrário ao que eu defendia, eles me aplaudiram e de uma maneira irônica, mas realmente... Nós estamos vivendo um momento de transição, João. Eu entendo que o momento hoje está naquela etapa em que as pessoas já sabem que precisam tomar uma atitude, tomar um posicionamento. Muitas já tomaram posicionamento, apenas não executaram os movimentos físicos de estar nos lugares onde as discussões acontecem, em questionar pessoalmente as pessoas que executam a política porque aqui é diferente. A turma fala, vamos bater panela, vamos falar do Temer, vamos falar da Dilma, vamos falar de não sei o quê, mas a política de amparo, aqui a gente encontra o prefeito, a gente encontra o vereador, a gente sabe quem é o secretário, a gente sabe o que está acontecendo, as pessoas conversam entre si. Então, é preciso começar pela nossa cidade, quer dizer, o núcleo aonde eu me bato para que as coisas aconteçam é na nossa cidade. E sem esquecer que a política está acontecendo no Brasil todo. Eu também tenho posicionamento sobre tudo na amplitude total da política. Mas aqui em Amparo é preciso que as pessoas agora se mobilizem mais. E nós temos fatos assim muito interessantes e muito provocativos da indignação das pessoas com o que está acontecendo, e essa perplexidade ela ainda não se traduziu em gestos, em atitudes concretas, mas nós estamos perto disso. Eu espero que a gente não vá da onde a gente está para aquela ação já da força e da agressão, que às vezes algumas pessoas ultrapassam, né? Sim, com certeza. Então ela tem que primeiro ir pelo posicionamento e pela luta política, antes de ir para outra luta agressiva. Né? O sentimento de mudança realmente ele existe. E até foi expresso nas urnas. Né? 70% dos que votaram não queriam a alternativa que acabou continuando, Sim. que foi o governo Jacó. Então, há um desejo de mudança. Resta saber qual a mudança mais adequada para isso tudo. E é isso que a população vai percebendo. Na semana passada, o Leandro Rondini Sim. ligou para cá perguntando onde estão, se é possível encontrar os 11 mil eleitores do Jacó hoje na rua.
Sim. Você tem encontrado esses eleitores, Edgar? São 30%. 70% não quiseram, mas pelas regras eleitorais ele teve 30% e ganhou a eleição. Será que eles estão envergonhados? Você encontra? Eu encontro, sim. Tem pessoas que interpretam, às vezes, a minha posição de uma maneira pessoal. Eu não gosto de falar em pessoas e em casos muito específicos. Eu gosto de tratar as coisas assim por causas e por propostas e tal. Mas a gente encontra, sim. A gente sabe que mesmo eles estão perplexos e estão assim, um pouco desapontados, surpresos com o que tem acontecido. Mas eu não seria leviano de dizer que todos se arrependeram, porque isso não é verdade. Eu acho que muita gente continua acreditando que ele era o melhor candidato, as pessoas que votaram nele. E eu não quero entrar muito nesse mérito, não, porque essa crença que as pessoas têm, as pessoas precisam de alguém, às vezes isso é torcida, às vezes não é nem não é uma decisão que a pessoa tomou baseada em argumentos, que se questionou, que pensou a respeito se é ou não o melhor. Mas a pessoa gosta e por mais variados motivos, porque ele é bonzinho, porque é vizinho, porque é um cara bacana. E tem a história da gaveta também, né? Gaveta. Para quem acompanha o Edgar Jorge pelas redes sociais, sabe do que eu estou falando. Não vai dar tempo da gente falar tudo o que a gente quer aqui. Tenho certeza que o Edgar teria muita coisa para falar. Mas, Edgar, depois até você fala um pouquinho da gaveta. Antes da gente ir para o intervalo, você entrou com uma representação, você e o Gilberto Piazza, sobre a taxa do lixo. Sim. Explica para os ouvintes, assim, de forma resumida, o que foi essa representação e qual a chance disso prosperar, na sua opinião? Ok. Então, João, eu fui secretário de Fazenda do prefeito Piffer, do saudoso prefeito Piffer, nos anos de 97 e 98. E eu me lembro que... Eu tenho que resgatar um pouco isso por causa do que o secretário de Fazenda atual comentou, que o IPTU de Amparo está atualizado e tal. Na época que eu era secretário, o IPTU de Amparo representava 1/3, menos da metade do IPTU de Serra Negra, que tinha metade dos domicílios de Amparo. E eu até havia questionado o prefeito, a gente precisa dar uma revisada na planta de valores aí, porque estamos muito defasados e tal. E aí o prefeito não quis de jeito nenhum, ele falou, não se aumenta imposto, isso não se faz tal. E a gente tirou o time. Isso não foi tirar o time assim, foi uma discussão longa tal, mas a gente acabou não conseguindo convencê-lo a atualizar a planta de valores. Aí o que aconteceu? Nessa época existiam várias taxas na prefeitura. Além do IPTU, tinha taxa do lixo, tinha taxa de conservação de ruas e logradouros públicos e tinha uma outra taxa de qualquer coisa que eu não me venha à memória agora. Então existiam 3 taxas que eram recolhidas além do IPTU, além dos impostos normais aqui do ISS e tal. O que aconteceu que houve depois eu havia saído já da secretaria e no final em 99 teve uma discussão judicial onde a prefeitura foi obrigada pela decisão judicial a cancelar essas taxas que eu me referi, a taxa do lixo, a taxa de conservação de ruas e logradouros e uma outra taxa de remoção do lixo, uma coisa assim. E o prefeito Piffer, então, mandou para a Câmara Municipal uma justificativa explicitando que ele estava inserindo essas 3 taxas no valor do IPTU. Que estava sendo reajustado naquela ocasião. Até então o IPTU vinha sendo reajustado 1%, 0,5%, que era simplesmente uma fração da inflação da época. Sim. Mas no caso em questão, o prefeito justifica, olha, essas 3 taxas eu fui obrigado a cancelá-las, mas eu não posso perder esse dinheiro. Então o Câmara Municipal inclua essa taxa aqui, aí a planta de valores passa aí de tanto para tanto, de tanto para tanto, cada faixa dessa. E esse de tanto para tanto, em média, era um aumento de 60% do valor
do IPTU, do ano de 99 para o ano 2000. Então, essa foi a justificativa do aumento do IPTU do ano 2000, que foi oficial, na justificativa que o prefeito fez e que depois foi questionado pela própria Câmara. Na época, o vereador Burim questionou, teve mais gente que dizia que não devia, que devia ou que não devia, ficou aquela discussão, mas no final, a taxa foi realmente... O IPTU realmente aumentou naquela mesma proporção de 60%. E os valores da planta de valores eram exatamente os mesmos propostos pelo prefeito Piffer. Então, resta assim, provado, materializado e sem sombra de dúvida que a taxa do lixo já é recolhida desde o ano 2000. Então, assim, todo esse discurso, essa argumentação tosca e eu diria que é má intencionada que a prefeitura faz, escondendo esse fato que está registrado na Câmara. Até porque o Jacó não pode alegar desconhecimento disso. Não pode, ele era secretário na época, não sei se era de turismo, ele era... Não, e era muito próximo. Exatamente, era da família, né, inclusive. Mas então, essa indignação é que me acomete, entende? Então, a gente fala assim, cara, o lixo é uma questão muito importante, muito relevante, principalmente nesses anos aqui, onde se tenta preocupar-se mais com a sustentabilidade ambiental e tal. Mas, não vamos fingir uma coisa, não vamos mentir. Está embutido lá, já existe isso daí. Então, para que você criar uma nova taxa? Né? A lei dos resíduos sólidos exige que na verdade, a lei dos resíduos sólidos, ela foi criada para aqueles municípios que não têm coleta de lixo, não tem tratamento do lixo, não tem nenhum tipo de destinação dos resíduos domésticos. Então, são os municípios mais pobrezinhos que não têm dinheiro para isso, não tinham dinheiro do próprio orçamento. Então, a lei federal, ela autoriza o município a criar uma taxa para poder esses municípios que não tenham o serviço de lixo possam fazer o serviço de lixo. Agora, aqui já tínhamos. Então, é uma dupla tributação. Está cobrando 2 vezes a taxa do lixo com essa aprovação aqui. A gente vai para um breve intervalo comercial, e na sequência você esclarece, então, a sua ação junto ao Ministério Público. Tá perfeito. Tá ok? A gente vai para o intervalo e já volta já. João Campos, hoje entrevistando o Edgar Jorge, ele estava falando sobre a questão da taxa do lixo, né, Edgar? E agora, só para concluir o seu raciocínio, explica para nós, você fez a retrospectiva aí de 20 anos atrás, da administração Piffer, dos motivos da taxa do lixo ter sido incorporada ao IPTU, que de fato é oficial, o documento está na Câmara, inclusive o Gilberto Piazza postou nas redes sociais. Sim. Mas você e o Gilberto entraram com uma representação no Ministério Público. Trocando em miúdos, o que quer dizer essa representação de hoje, agora, que você entrou o mês passado? Essa representação mostra a nossa indignação como cidadãos de haver uma cobrança em duplicidade de uma taxa que já existe embutida. E então a gente defende que o valor que foi incorporado no IPTU lá no ano 2000 fosse retirado do IPTU, fosse atualizado até o dia de hoje, que é o dinheiro atualizado monetariamente, e aí sim você pega o que está faltando para a taxa do lixo, para poder fazer o que a prefeitura quer, que fazer aqueles postos de coletas e de recicláveis e tal, e criar cooperativa, o dinheiro que falta para isso seja assim coletado através da nova taxa. Quer dizer, a taxa aumente apenas o valor que falta, e não ela toda. Porque eu imagino que o valor de 2000 até aqui seja muito expressivo, o valor atualizado. Com certeza. Então, e eu também, a gente reclama um pouco
dessa falta de respeito dessas pessoas, tanto do prefeito e seus secretários, como da superintendente do SAI e seus assessores, em mentir, dizendo assim, nunca ouvi falar disso, isso que eu saiba, isso não pode. Então, ficam criando situações assim enganosas para dizer que eles vão continuar fazendo do mesmo jeito. É falta de respeito. Bom, em relação ao superintendente do SAI, eu não sei, mas, segundo o deputado Barros Munhoz, que foi o deputado mais votado, que é do grupo dele, ele mesmo disse o ano passado que o Mário e o Jacó mentiam. E mentiam de forma contumaz. Então, depois daquela fala dele, para mim, já não foi mais espanto nenhum. Né, Edgar? E a população, a gente repete isso porque a população não pode se esquecer. Em qualquer país mais sério do mundo, isso já seria motivo de sobra para um candidato não só perder a eleição, como até renunciar. Sim. Né? Se fosse no Japão, se fosse na Suécia, a pessoa de vergonha na cara já nem seria candidato. Aqui é como se nada tivesse acontecido, eles passam lá um óleo de peroba na cara e seguem em frente como se nada tivesse acontecido. Aquele negócio de renúncia de receita, isso aí é uma bobagem. Então eles mentem para a população e acham que está tudo bem, está tudo em ordem. Outras mentiras também, Edgar, por falar em mentiras, também cercam essa questão das barragens. É importante, Edgar, você esclarecer um pouco aqui. Já teve várias audiências públicas, a maioria delas sempre provocada de forma independente, porque tem aquelas audiências públicas que são feitas pela administração. Chapa branca. Chapa branca, para não explicar nada e para enganar mais um pouquinho. Mas, nesse caso, como é uma obra estadual e é uma obra de grande envergadura, há sempre uma mobilização de toda a região. E você tem acompanhado essas mobilizações, já esteve em São Paulo, na Assembleia Legislativa, discutindo isso com os deputados também. Passa mais ou menos um panorama para nós de como que está a situação hoje das barragens e se realmente essas barragens vão trazer algum benefício para Amparo ou não vai trazer nada, zero de benefício. Bom, João, eu sei que o assunto é extenso. Para resumir isso daí, você merecia um programa à parte aqui. Sim. Inclusive no jornal dessa semana aí da Prefeitura diz que a carpideira MOC prepare os lenços que a obra da barragem vai sair. A carpideira MOR sou eu. Né? Enfim, a gente vai chorar sim, com certeza. Se a obra sair, a gente vai chorar e depois toda a população de Amparo vai chorar também. E por motivos tristíssimos, que que essa obra vai desfigurar a nossa cidade e criar, assim, problemas muito grandes. A obra está no seguinte ponto, já foi feita uma licitação, foram feitas 2 licitações, uma delas para construção e a outra para a contratação de uma empresa para fiscalizar a construção. A que contrata a empresa para fiscalização foi terminada já, foi escolhida uma empresa, mas a obra, aquela que vai escolher a empresa ou o consórcio que vai construir a barragem, que eu chamo de burragem, ela foi interrompida, foi cancelada porque tem uma série de questões que não foram respondidas, questões técnicas e tal. Então, isso em algum momento é capaz de retomar. O que a gente não cansa é de tratar desse assunto, porque essa obra ela não tem nada, absolutamente nada de busca de água para a nossa cidade. Certo. Então, essa é a primeira mentira forte, que ela surgiu apenas da necessidade de água, porque o Camanducaia é um afluente do rio Jaguari e lá em Paulínia a Replan tira a água do rio Jaguari para resfriar os seus tanques lá de produção de diesel, de combustível. Então, como a Petrobras tinha que ampliar a fábrica dela, eles pediram outorga de mais água para tirar do rio Jaguari e o Conselho PCJ decidiu que daria essa outorga desde que a Petrobras arrumasse mais água para compensar essa que ia sair deles.
Então, a barragem de amparo é feita para regular a vazão do rio abaixo, para que a hora que eles acumularem a água na barragem, aí eles abrem as comportas e soltam uma quantidade de água suficiente para deixar o rio mais volumoso lá embaixo. Então, aquela história de abastecer Campinas, ou no futuro abastecer Amparo para consumo humano, não existe. Não existe nenhum projeto formal prevendo nenhum canozinho, nenhum canudinho, tirando água do rio ou de nenhuma barragem, nem de Amparo de Pedreira, para abastecer cidade nenhuma. Entendi. É só regularização de vazão dos rios. E quando questionado, o presidente do DAE, questionado pelo promotor do meio ambiente, respondeu que o plano de água, de abastecimento, ele anda à parte do plano de construção da barragem e que o plano de água tem uma expectativa de acontecer em até 45 anos. Ou seja, a expectativa de vida da barragem é de 20 a 30 anos, porque ela vai acumulando areia, terra embaixo, e aí se o plano de abastecer água for para 45 anos, não vai ter água, não vai ter nem barragem para isso. Então, tem muitas mentiras. Fora que as barragens vão causar danos muito graves para a cidade. Ele muda desde o clima, transforma o clima em mais úmido, portanto, mais sujeito a doenças na população, como também, quando abrirem as comportas da barragem para regular a vazão, vai deixar um lodo muito grande. Esses lodos são a matéria-prima dessas doenças de vetores, de zoonose. Não, leptospirose, chikungunya, dengue, febre amarela, e tem a esquistossomose, todas essas doenças que advêm de agentes de zoonose. Então, e não há nada planejado, não há nada sequer cogitado na cidade. Quer dizer, então, vão mudar o clima, vão trazer, vão empestear o ambiente com um lodaçal. A água nossa é poluída, ela é muito ruim, não dá nem para... Ela é imprópria. Até agora, a Agência Nacional de Águas proíbe que ela seja barrada porque ela tem uma quantidade muito grande de fósforo e fosfatos, que torna a água imprópria até para lazer. Então, a turma quer botar barquinho, quer botar coisa, tem um monte de historinha aí que é só para viabilizar uma obra que começou com 300 milhões, hoje já está em quase 900, e ao terminar deve estar custando uns 5 bilhões aí para... É mais ou menos como aquelas obras da Copa do Mundo que a gente vê por aí. Estádios que eram para ficar X, ficaram X mais Y. Ficaram 5X. Infelizmente, o Y foi para o bolso dos políticos, né? E aí se criou toda essa situação que a gente tem, com a Operação Lava Jato, com outras operações, tem tido acesso agora. A barragem de Pedreira também é a mesma situação, né? A barragem de Pedreira, ela tem uma característica ainda pior, porque a barragem de Pedreira está construída a jusante, a gente diz assim, a jusante, antes da cidade, né? Então o rio Jaguari, antes de chegar na cidade, eles constroem a barragem a 3,5 km do centro da cidade. Isso implica num risco, então. E essa barragem é de terra socada. E a gente isso são dados do próprio estudo, a gente está sobre uma região que tem microsismos, ou seja, microabalos, que as pessoas não sentem, são microterremotos que não são percebidos a não ser por instrumentos muito sensíveis. E a barragem é de terra socada. Então, você imagina um muro de 45 a 50 metros de um paredão de terra socada antes, 3 quilômetros de Pedreira. Eu não quero ser alarmista, mas não tem como não ser. Se acontecer qualquer problema sério na barragem do rio Jaguari, lá em Pedreira, acaba a Pedreira. Não dá tempo nem de tocar uma sirene, porque as pessoas não têm como sair. Água escorrendo a 3 quilômetros da cidade são questão de segundos. Que plano de emergência é capaz de suportar isso? E quem pode acreditar que os governos vão
vão municiar essas barragens de instrumentos tão sensíveis que consigam monitorar e agir antes desses problemas acontecerem. É importante você dizer isso, Edgar. Agora está completando 2 anos da tragédia de Mariana. Isso tudo está muito recente, muito fresco na memória do brasileiro. Mas a gente não se dá conta de que às vezes a coisa está acontecendo aqui perto de nós. Está acontecendo. E é incrível o que pode acontecer. É incrível que existe um estudo da Agência Nacional de Águas, onde existem, se não me engano, 25 barreiras no Brasil, barragens no Brasil, com risco de ruptura. E não tem nenhuma em São Paulo, porque nenhuma barragem de São Paulo está cadastrada e tem dados registrados na Agência Nacional de Águas. Não é que não exista, é porque não está. Existem algumas milhares de barragens, ou centenas aqui em São Paulo, que não entram na contagem da Agência Nacional de Águas. Então, é uma estatística preocupante e deve ser ainda mais, porque os de São Paulo não constam. Então, é importante, a gente tem bastante ouvinte em Pedreira, até o senhor Alexandre, vai um abraço aqui, nos ouve sempre, então é importante as pessoas tomarem consciência do que significa isso. E em nenhum momento, em todas essas audiências que você participou, Edgar, em nenhum momento os representantes do governo do Estado disseram que a finalidade era para Paulínia, para utilização comercial. Disseram no começo, nas primeiras reuniões, a barragem só serviria para regular a água, para regular a vazão de água. Isso gerou em nós uma grande revolta, porque os danos só para regular a retirada de água lá de Paulínia já seria uma incongruência. Aí, por sorte do acaso, sorte política do governador Alckmin, quando teve aquela crise hídrica em 2014, alguém pegou e jogou essa barragem como sendo uma solução para eles. A partir daí eles se apropriaram de uma barragem que era exclusivamente para regulagem de água, de vazão de água, para dizer que era para resolver a crise hídrica do estado de São Paulo. E essa é uma outra mentira deslavada que agora vem sendo aperfeiçoada com o passar do tempo. Agora é também turística, é para lazer. Amparo vai virar uma outra cidade por causa dessa barragem. As licenças ambientais, elas já estão todas ok? A obra não corre o risco de iniciar e ser paralisada por ações de justiça? Corre o risco, sim. Eu não saberia dizer se a totalidade das licenças foram conseguidas. Mas, assim, com muito dinheiro e com muita vontade política, essas licenças podem ser conseguidas de uma maneira... O que a gente vê, por exemplo, a duplicação da rodovia, que empacou, principalmente no trecho entre Arcadas e Pedreira, e o trecho urbano de Pedreira. Empacou, mas vai sair, né? Vai sair agora, então, mas é assim. Na véspera da eleição. Né? Então, é assim. Mas é uma obra até relativamente mais simples em relação à barragem. Então a gente imagina, qual que é o tempo previsto de construção? Do início ao término? Eu acho que era de 3 anos para a construção e no começo eles diziam que iam levar mais 2 ou 3 anos para encher a barragem. Mas depois eles vieram, a última vez aqui, alguém falou que a barragem ia encher em 6 meses. Isso é outra bobagem grande. O rio não tem água. Quer dizer, eles não se entendem nem sobre as questões mais básicas. Eles não se importam em se entender. Para eles não importa, porque nas reuniões que a gente levanta os pontos negativos, eles fazem cara de estátua e acabou. Não muda nada, não muda nada. Antes da gente mudar de assunto, a mobilização em torno dessa questão da barragem tem aumentado. Agora eu vi que a Igreja Católica, o bispo, os padres têm dito na missa. Você acha que essa mobilização vai aumentar? Eu acho que sim. É o que a gente fala. A gente conseguiu a participação, a presença do bispo, foi visitar, o bispo se interessou em conhecer, nós explicamos para ele, nós temos ambientalistas, temos engenheiros florestais, biólogos, que conhecem o assunto, a gente sabe de toda a sacanagem que estão fazendo com a nossa cidade, e o bispo ficou escandalizado, e como você falou do Papa Francisco, a própria, como chama? Encíclica. A encíclica do Papa Francisco diz que o homem, o ser humano, precisa preservar a sua principal morada, que é a terra. Né? Então,
esse assunto é um tema muito importante hoje para a igreja de preservar. E mesmo que a igreja teve uma atuação nesses casos dramáticos aí de Mariana e de outros locais, a igreja tem tentado intervir para minorar aí o sofrimento. Então, a parceria do bispo e o comprometimento dele com essa coisa, não é que ele é contra ou não sei o quê, é o seguinte, não é para ficar enganando o povo. Justamente. O povo tem que ter noção do que está acontecendo. Eu não sou contra a barragem, eu sou contra a burragem. Estão fazendo uma grande bobagem aqui em Amparo. Assim, o prefeito fala, vocês são mesquinhos, as pessoas de outras cidades me agradecem, porque eu vou falar. Claro que agradece, porque em outra cidade ninguém quer barragem. É só Amparo que tem um prefeito que aceita fazer uma obra dessa. Então me preocupa, se amanhã o governador falar assim, vamos construir um presídio de segurança aqui em Amparo, o prefeito vai aceitar, porque as cidades vizinhas vão ficar felizes, porque Amparo vai atender. É que, na verdade, é uma bobagem enorme isso daí. Edgar, como é um projeto do governo do estado e ele, por alinhamento político, ele evita de questionar, né? Pela simples questão política, porque o governador é do partido dele, ele simplesmente... Mas não existe alinhamento político nesse caso, não existe alinhamento. Não deve. No caso dele Ele é prefeito dos cidadãos de Amparo. Justamente. E ele deve representar o interesse de Amparo e não o partido dele. Não é assim. Eu acho que a fidelidade partidária ela é importante, mas até quando ela confronta o interesse da cidade, o interesse da nossa cidade. No própria lei orgânica municipal diz que o prefeito é responsável pela qualidade do ambiente da cidade, que os vereadores devem também zelar pelo ambiente, e a gente não vê esse fato acontecer. Então, eu acho assim, não tem nada de fidelidade partidária, ele tem que ser fiel ao interesse do amparense. Com certeza. E falar, não, governador, a gente não quer aqui, você quer fazer em Campinas, vai fazer lá, aqui não. Mas infelizmente ele é fiel a tudo menos aos interesses da população. Isso a gente não vê só no caso das barragens, a gente tem visto no dia a dia, né, Edgar? Agora já são 15 horas, a gente vai pedir aqui para a dona Lúcia estender mais um pouquinho o programa, porque tem vários assuntos, vários questionamentos. A gente ainda não tratou da questão da venda do SAI, que é algo que a gente tem que tratar para ver se consegue evitar mais esse absurdo. Isso é mais outra então a gente loucura. vai ficar mais um pouquinho no ar aqui com o Edgar, para a gente poder tratar desse assunto também. Na volta do intervalo, eu queria também que você falasse, Edgar, sobre a questão, ainda na questão do meio ambiente, sobre a questão das podas de árvores. Inclusive tem pergunta sobre isso, porque não tem uma semana que não tenha polêmica em relação a essa questão de poda de árvore. Então, a gente vai para um breve intervalo e já volta na sequência para falar sobre essa questão das podas de árvore. Ok. Vamos lá, voltando aqui para o programa João Campos, hoje entrevistando o Edgar Jorge. A gente estava falando, Edgar, sobre a questão das barragens, ainda na questão do meio ambiente, sobre a questão da poda de árvore. Essa administração tem feito já desde o início uma poda, vamos dizer assim, no mínimo, como que eu posso surreal dizer para ser elegante? Surreal. Sem planejamentos, vamos dizer assim. Tem até aqui uma ouvinte lá do Jardim Brasil que mora atrás do campo do Velho Bol, que nos ligou aqui dizendo que é isso que a gente vai comentar aqui. Árvore que precisa cortar, não corta as que não precisa. Ela diz, essa moradora, que tem 3 eucaliptos lá, que eucalipto pode ser cortado, que já há 3 anos o seu Jobel falou que ia cortar, e esse eucalipto oferece risco para a casa dela, e até hoje a prefeitura não tomou providência sobre esses eucaliptos que ficam lá próximos ao Velho Bol, no Jardim Brasil. No entanto, outras providências de podar outras árvores, eles têm feito. Edgar, como que você vê essa questão da poda de árvores, que é necessária, a gente sabe, mas como que você vê? Qual é o critério que eles utilizam? Você que tem acompanhado, você conseguiu
entender? Não entendi critério. Agora eles arrumaram um equipamento, um aparelho de ultrassonografia, segundo o qual algumas grandes árvores aí aparecem sempre comprometidas e a primeira providência é sempre cortar, né? A gente ouve desculpas de todo tipo. Agora cortaram na Capitão Miranda um monte de árvores, porque diz que ela solta uma resina que as pessoas escorregam e podem cair e se machucar. Uma vez, um secretário da atual administração até mandou avisar que tinha caído um galho de uma dessas árvores aí no carro de um cidadão. Ele falou, também o Edgar não deixa cortar nenhuma árvore, aí vai cobrar dele os danos no seu veículo. Na verdade, assim, a verdade verdadeira é que parece que a cidade não tem, como não tem equipe de varrição de rua suficiente, gente para cuidar das podas das árvores suficiente, então eles sempre optam por cortar as grandes árvores, que são as que mais sujam, entre aspas, Sim. a cidade, né? Porque folhagem não pode ser considerado sujeira. Claro. Então eles cortam e a desculpa que tem sido mais aplicada hoje é que atrapalha a fiação elétrica. Quando a gente vê que eles ficam substituindo grandes árvores por arbustos ou por árvores pequenas, né? Que não vão trazer sombra, não vão trazer a oxigenação que as grandes árvores dão normalmente. E no caso da fiação elétrica, o correto é a cidade obrigar que essa fiação seja enterrada e não que você corta as árvores para o que atrapalham a rede elétrica. A solução sustentável hoje em dia é outra, é a inversa. Você tira a rede elétrica, passa por baixo e deixa as árvores. Mas isso é preciso ter uma política ambiental sendo seguida não apenas no papel, mas com pessoas responsáveis, com equipamentos adequados. E não é o que a gente vê. A gente não vê nenhuma ação Quem cuida do meio ambiente na administração hoje? Tem uma secretaria de meio ambiente? Eu soube que vão constituir uma secretaria. Hoje não. Eu vejo o Jobel, eu vejo o Escabora sempre acompanhando esse pessoal que faz a poda, que vão cortando alguns galhos. Mas eu não sei de quem é a responsabilidade efetiva aí. Porque existe, me parece que na nomenclatura de uma das secretarias, o nome lá de meio ambiente, que acho que é na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, alguma coisa assim, que inclusive é uma das secretarias que estão vagas, né? Além da Secretaria de Saúde. Então já não bastasse todo o serviço que cada secretário tem, ainda tem o supersecretário que fica acumulando o serviço dos outros, daí acontece o que você falou. Não há planejamento, aliás, esse secretário que você se referiu aí é o que deveria planejar e não planeja nada. Né? Aliás, tá lá, a gente sabe o porquê, né? É quase como um enfeite, né? De mau gosto, vamos dizer assim, porque deveria fazer alguma coisa e não faz. Não existe um planejamento, eu não vejo isso em quase nenhuma ação da prefeitura. Eu disse aqui no outro programa, e eu estive lá, presenciei, então ninguém me contou. O Mário comanda a prefeitura, porque de fato é ele que comanda a prefeitura, da forma que ele comanda a mesa dele. Evidentemente que você não teve oportunidade, nem vai querer ter, de ir até a sala dele. Mas se você vê a mesa dele, é um absurdo. É tudo atrapalhado, ele não acha nada, é papel que se perde, é coisa que cai, é monte de papel para cá, monte de papel para lá. Eu queria ver alguém me desmentir. Pode ser que de 1 ano e meio para cá ele tenha mudado, eu acho que piorou. Quer dizer, é a mesma forma a prefeitura, ele comanda a prefeitura do jeito que ele lida com as coisas dele na mesa dele. Então não se acha nada, não sabe nada, manda fazer uma coisa, depois não sabe por que fez, volta atrás, às vezes não dá mais para voltar atrás. Eu estou falando isso porque a poda de árvore parece mais ou menos assim. Alguém reclama, ele fala, manda cortar. Aí outros 3 reclamam para não cortar, não corta. Porque, inclusive,
teve exemplos de árvores que foram mal podadas. Foram mortas, né? Elas não foram podadas. Eles não podaram inteiro e também não... Tem muitos exemplos assim. Mas eu acho que isso é a característica natural dessa administração, da gente não conseguir identificar uma linha de conduta, um fio. Não identifica porque não tem mesmo. Né? Não consegue. Então é assim, as coisas vão acontecendo, o que tem agora e agora reage da forma como é possível. É o que tem para o momento. O que tem para agora, não tem planejamento nenhum. Edgar, agora a última novidade que eles trazem, porque eles sempre estão trazendo novidades negativas para nós, é a privatização do SAI, que eles também não falaram. Novamente a oposição, os meios de comunicação vêm, colocam a coisa em pauta, daí é que eles vêm tratar do assunto. Porque isso já está rolando desde maio, com um decreto lá, que agora o Edgar vai falar um pouco sobre isso. Edgar, antes de você falar, tem até uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, que também é funcionário do SAI, o Heitor, diz que está preocupado com essa situação. Gostaria de saber o que pode ser feito para evitar a concessão do SAI. Até ele sugere aqui um abaixo-assinado. Antes de você dizer o que pode ser feito para evitar, resume para a gente qual que é o verdadeiro objetivo de se vender o SAI. Porque na prática é vender, né? A concessão, ela embute o conceito da venda. Na verdade, é transferir para a empresa privada a gestão da água e esgoto. Eu acho assim, eu sou especialista em gestão estratégica do conhecimento e da inovação. E especialista em gestão de projetos, processos e tal. E as coisas que a gente aprende é que a gente não pode terceirizar o que é estratégico. O que vai dar o tom da empresa. Você não terceiriza cérebros. Você pode terceirizar simplesmente braços, pernas e não cérebros. Então, quando se fala nesse conceito de privatização, algumas almas aí iludidas no conceito imaginam, passa para o poder privado, que o poder privado cuida melhor. Até a página 2, cuida melhor enquanto for interesse deles. E aí depois ele só vai cuidar do interesse deles. Então, que é o lucro. Que é o lucro. Então, assim, eu acho hoje uma contraprodução querer privatizar ou fazer a concessão do SAI. Por quê? O SAI só ficou numa situação ruim quando, há alguns anos atrás, alguém resolveu transferir para o SAI a gestão ambiental. Eu não sei se foi no governo do PT ou se foi... Eu acredito que tenha sido ainda no governo do César Pagano. Então, transformou lá em saneamento ambiental, né, começou a chamar assim, e transferiu lá o lixo e cuidar do meio ambiente e tal. Mas só que não transferiu as receitas que a prefeitura tinha, que já estava embutida no IPTU, lembra que eu falei da taxa do lixo, que eles já tinham uma receita para isso, né, e não transferiram, e nem pessoal. Aí o que acabou acontecendo? Ganhou uma atividade nova, importante, relevante para a cidade. Eu acho até que poderia ficar lá mesmo, não é tão ruim que estivesse lá, mas o SAI perdeu aquilo que ele tinha de autonomia anterior, que antes ele vivia de fazer água e esgoto. E o SAI sempre foi uma empresa saudável, ela nunca precisou de dinheiro da prefeitura, quer dizer, recebia e aplicava o dinheiro sempre na expansão e na manutenção da rede de água e esgoto. Quando transferiu o lixo para lá, o SAI ficou dependendo do caixa da prefeitura, de pessoas da prefeitura, e a prefeitura então solta isso com parcimônia, quer dizer, dá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quer dizer, não tem todo o dinheiro, porque a prefeitura tem outros gastos, e o que acontece? O SAI não faz nenhuma coisa bem, nem a outra coisa bem, e o SAI hoje ele está também tomado por aquelas indicações políticas, né, cheio de pessoas lá que eventualmente não deveriam estar lá. Agora, a prefeitura, quando aprovou a taxa do lixo, já anunciou que vai tirar o lixo do SAI. O lixo vai para a prefeitura. O lixo volta para a prefeitura. Pô,
Para que agora privatizar o SAI? Deixa o SAI voltar a fazer a sua missão natural, que era cuidar de água e esgoto, que fazia bem. Então, assim, a prefeitura deveria, pelo menos, dar o direito da dúvida de que o SAI consegue se manter ou não. Porque o SAI, assim, não pode ser transferido agora, imediatamente, para o serviço privado, porque o SAI poderia ser estratégico e essencial para a cidade, fazendo o que ele precisa fazer. Agora, se transfere para o poder público, para o poder privado, eu duvido que você vá transferir de uma maneira que você garanta que a concessionária vai fazer o que precisa ser feito, respeitando o povo amparense. Entendeu? Eu duvido que essa transferência do SAI para a iniciativa privada vai garantir que a prefeitura consiga ampliar a sua rede, consiga né? Porque hoje o SAI está assim, muito mal. Hoje a gente perde 43% da água tratada em vazamentos. Não é pouco, é quase metade da receita do SAI. E como é que chegou nesse ponto? Quando você vê que cidades em boa situação deveriam estar com entre 10% e 15%. Então, para estar 43%, quer dizer, como é que pode? Com certeza eles vão dizer que essa concessão é para resolver todos esses problemas que eles mesmos criaram para chegar no que chegou. Exatamente, né? É aquele negócio de botar o camelo dentro da sala, cria aquela confusão, agora vão tirar. Não é agora o melhor momento para fazer isso. Eu acho que é um crime de lesa patrimônio, lesa majestade. A Amparo vai perder a autonomia para conduzir estrategicamente a sua área de água e esgoto. Para o Heitor, que fez a pergunta, que é funcionário do SAI, e outros ouvintes que também podem ser funcionários, e para a população, quais as consequências que podem ocorrer para o servidor do SAI e para a população na questão de tarifa de água, esse tipo de coisa? Assim, para os servidores eu não vejo um mundo bonito, não. Assim, porque a gente tem que pensar assim, o servidor é servidor público, né? Ele deveria estar atendendo ao interesse da cidade. Eu já ouvi dizer que a prefeitura, no caso de vender, vai realocar. Quer dizer, qual é o interesse de realocar a pessoa para onerar o cofre da prefeitura, sendo que ele não terá uma atividade aonde ele for realocado? Se ele foi contratado para trabalhar na água e não vai ter mais água, agora trazê-lo para o serviço lá dentro da prefeitura é contra o interesse da prefeitura, como eu vejo hoje. Quer dizer, não tá atendendo ao interesse do povo. Sim. Entendeu? Então eu imagino que vai onerar pra caramba a prefeitura, fazer a transferência dos servidores para a prefeitura. E eu acho que a população vai ter que pagar os investimentos que a empresa privada vai fazer para recuperar o SAI. Assim, para acabar esses vazamentos, para ampliar a rede de esgoto, porque Amparo cresceu muito, tem muitos loteamentos sendo autorizados e não se cresce hoje na armazenagem de água, né, na ampliação. Hoje parece que está indo para a ETA 5, já autorizaram a fazer a ETA 5, que é a Estação de Tratamento de Água, mas assim, não cresceu no mesmo ritmo que cresceu o núcleo habitacional. Então, tem muito investimento para ser feito e a empresa privada que vai cobrar da população parte desse investimento. A impressão que nos dá... vai aumentar a tarifa, isso que eu quero dizer. E a impressão que nos dá, Edgar, a gente está falando de um governo que não está no primeiro ano, está no 5º ano. Portanto, o que o SAI é hoje tem muita da responsabilidade do governo Jacó. Claro. Né? Se iniciou os problemas no governo do PT, e de fato iniciou, o Jacó aprofundou isso. Né? E com um agravante que não tinha no governo do PT. Os governos do PT fecharam a questão de novos loteamentos. Acho que até de forma um pouco radical. Com o Jacó aconteceu exatamente o contrário. Abriu de forma radical.
E aí hoje você tem loteamento em todo canto da cidade sem a garantia de que quando todas as casas estiverem construídas, que o SAI vai ter condição de levar água. Daí exatamente. eles juntam tudo isso e fazem um discurso de que é necessário vender. Ora, eles criaram um problema. Então, agora, eu acredito que se ficar na mão de um administrador, mediano que seja, mas com intenção de focar tecnicamente na busca de água e esgoto, ou no tratamento desses assuntos que são a essência do SAI, são a verdadeira vocação do SAI, eu acredito que o SAI em 2 meses, 3 meses, ele se mostre rentável e consiga aplicar esses recursos na ampliação. É isso que eu ia perguntar para você. O senhor Alexandre Pedreira fez exatamente essa pergunta. Em vez de privatizar o SAI, por que não coloca uma administração? Ele usou o termo eleger, mas eleger, a gente elege o prefeito e se subentende que o prefeito faça as nomeações corretas, que infelizmente não é o caso dessa administração. Mas se tivesse uma gestão competente do SAI... o que acontece é que muita hoje... coisa teria sido evitada. Né? Eu tenho assim, que pensar o seguinte: infelizmente, a gestão que está acontecendo hoje no SAI, ela também está contaminada pelo todo esse mecanismo político que está na prefeitura. Né? Porque são nomeados por eles. Né? Mas teria como estar. Isso depende Mas o superintendente é nomeado pelo prefeito. Então, mas assim, a superintendente ser nomeado pelo prefeito, em sendo uma pessoa preparada, capacitada, porque títulos tem, ela não devia se subordinar às nuances políticas. Mas se ela não se subordinar, ela que saia, não é para durar. É porque a sociedade precisa de pessoas assim, que não curvem suas espinhas em função da política. O que ela vai estar colocando no currículo dela é o sucateamento do SAI e essa venda, como o Edgar falou, de lesa patrimônio. Né? Então, ela que diz que tem tantos títulos e deve ter, tem sim. Ela vai colocar mais esse... que não é nada eu positivo, acho assim, né? as pessoas hoje esquecem as suas formações, os seus valores, tudo em nome de um momento, e eu acredito que essa é a diferença do que eu venho pregando. A gente precisa se fundamentar em propostas, em propósitos, em objetivos, em valores, e não no dia a dia, nessas coisas abobrinhas aí, porque enquanto as pessoas de bem não continuarem sendo de bem quando estão na política, nós vamos estar sujeitos a essas situações assim que a cada vez nos surpreende com a capacidade da gente decepcionar as pessoas, né? A população, uma pessoa assim com tantos títulos, muito inteligente, o que está fazendo contra a gente assim? Mas agora, para você dar risada assim no bom sentido, para a gente descontrair, mas a coisa é preocupante, o secretário de administração disse que não vai ter problema nenhum isso, porque primeiro que vai ser feito várias audiências públicas, o povo vai participar, e outra, que uma vez concedido o SAI para a iniciativa privada, a administração vai fiscalizar. Eu fico imaginando se vai fiscalizar como fiscalizou a empresa de ônibus. Né? Eu falei para dar risada, porque o que resta a gente? A gente pode começar a rir já dessas audiências públicas, né? Que você não tem o microfone disponível para você conversar, porque eles têm medo da crítica. Então é tudo por escrito e depois sofre lá uma certa... Selecionado, respondem o que querem. Eu não confio nada nessa privatização. Eu acho que não é o momento e nem é o grupo que deveria, se fosse um dia ser feita a privatização, não seria esse grupo que eu confiaria que fizesse. E o que a população pode fazer para evitar isso? A população precisa sair do conforto do sofá e da rede social e juntar, né? Os próprios funcionários, eu sei que os funcionários... Abaixo-assinado seria uma alternativa. Abaixo-assinado é uma alternativa, mas o que é mais importante é que existem pressões emocionais, né? Sendo feitas sobre os funcionários para que eles se submetam a situações que não são as melhores. Então, os funcionários públicos também precisam começar a reagir de uma maneira mais organizada.
porque tem medo de perder o emprego, tem medo de ser transferido para outro lugar, e aí ficam todo mundo sujeito a essas pressões, né, que são muito ruins. Eu acho assim, abaixo-assinado é uma coisa, fazer pressão sobre os vereadores, porque essa matéria tem que passar pela Câmara de Vereadores, e se não for aprovada lá, não pode ser privatizada. Então, esse assunto tem que ir com muita força para a pauta dos vereadores. Tem vamos que ver cobrar. O Zelão agora, né? Vamos ver. Ele né? disse que se redimiu, que vai se redimir, é uma boa oportunidade para se redimir, Zelão. A gente precisa entender que os vereadores, eles não. Eu sempre defendi isso já na minha antiga campanha. Não pode ter bancada disso ou bancada daquilo. Tem que ser a única bancada que vale é a bancada da população. Quer dizer, o que é certo, o que não é certo, não importa quem está pedindo. Não pode defender uma bandeira que é irreal. Esse vereador que você comentou aí, fez um discurso dizendo que aprovar a taxa de lixo é histórico. É histórico sim, vereador. Você tá bitributando uma coisa. Então você tinha que ficar para a história como o cara que defendeu cobrar 2 vezes a taxa do lixo. Não ficar inventando história, não podemos mais nos submeter a esse populismo, um populismo barato. A gente tem que começar a pensar no que é importante para a cidade. A gente tem que resgatar a credibilidade do político, do gestor público, do funcionário público. Aliás, hoje é dia do funcionarismo público. Verdade, bem lembrado. Eu quero deixar o meu abraço aos funcionários públicos que precisam ser tratados com respeito pelas gestões, precisam ter resgatado a dignidade do seu trabalho, a importância do seu trabalho, e hoje ficam aí reféns de administrações ruins, fracas e descuidadas, e eles ficam segurando esse abacaxi pesado na mão. Que nem sequer deu uma reposição. Imagina, nem não tiveram nem a reposição salarial, né? E hoje também está acontecendo a Conferência Municipal de Saúde, acontecendo lá na Prefeitura. Eu estive lá durante a manhã. Legal. E continua sem secretário. Continua, com o supersecretário respondendo por ela também. Mas continua faltando remédio nos postinhos, continua verdade. Faltando médico. Continua. Né? E aí o vereador vai lá e diz que a saúde de Amparo é melhor. E continua, aí eles falam das obras na área da saúde. A principal obra deles é o AME. Ninguém é contra que era a solução, o AME, que era a solução, e lógico, não existe solução mágica. Também não vai resolver todos os problemas, até porque, segundo consta, ainda não está atendendo não tá em na toda sua plenitude. Mas o problema é o seguinte, é que essa obra, e a gente já vem dizendo há vários meses, o Edgar já falou, eu já falei nas redes sociais, o Gilberto, mais do que falou como vereador, agiu e representou o Ministério Público, e não é em vão. Semana que vem, né, as coisas vão começar a andar, a investigação vai ocorrer, o programa já recebeu essa informação, que o Ministério Público está abrindo investigação para explicar, aliás, para apurar o aditamento e outras coisas mal explicadas na obra do AME, porque não basta fazer, tem que fazer pelo preço correto, claro, e da forma correta. Então, Edgar, a gente bateu tanto nessa tecla, e assim, o Ministério Público, a Câmara, infelizmente, nada quer investigar, nenhuma CPI cria, não tem problema nenhum para a Câmara, mas o que a Câmara deixa de fazer, o Ministério Público tem feito. E bem o seu papel, tanto que abriu investigação, viu, o pessoal da Prefeitura? Vê se sai aí no Jornal A Gazeta, vê se a comunicação da Prefeitura coloca alguma coisa da investigação que está tendo sobre as obras do AME. E eles quiseram dizer que eu era contra o AME, quando a gente estava falando contra os gastos do AME. Nós estamos falando contra os gastos do AME. Porque o aditamento de 2 milhões, que ninguém explica, de uma obra terminada já, inclusive para fazer coisas que já estavam feitas, né? Exatamente. Esses 2 milhões poderiam ser aplicados em tantas outras coisas que têm faltado na Prefeitura. Pois é. Então, o que nós falamos, a oposição e a imprensa livre fala,
é sobre a forma que foi feito, não da utilidade da obra em si, que isso a gente não questiona, né? A gente só quer que ela esteja funcionando na sua plenitude. Mas o AME, por enquanto não está, mas é uma obra importante. Agora, muito importante. Precisa explicar como fizeram isso. Exato. Né, esse aditamento. Então, mais informações na semana que vem a gente vai ter. E precisava fazer também algumas faixas agradecendo a população de Amparo pela construção do AME. Com certeza. Porque a gente viu muita faixa agradecendo ao governador do estado, porque o governador vai fazer a manutenção do AME, está perfeito, mas quem construiu, quem pagou 80% do AME foram os cidadãos de Amparo. E é uma obra feita para o estado, onde 250 mil pessoas vão usar o AME. Justamente, tem mais essa ainda. Mas eles não se preocupam com isso, viu, Edgar? Eles se preocupam só com a questão política, eleitoral. Aliás, a gente sabe que está sendo criado agora várias associações de bairro, foram reativados os conselhos distritais. Assim, nada contra quem participa, inclusive eu acho que a maioria que está participando realmente porque quer ajudar o distrito, porque está com vontade. Mas, infelizmente, a motivação por trás disso, isso precisa ser dito, né, Edgar? Sim. É uma motivação política, eleitoral, de alguém que não tira da cabeça, né, que quer ser candidato em 2020. O problema não é ser candidato. Candidato é um direito do cidadão participar da política e querer ser candidato. O problema é a qual custo fazer isso, né, Edgar? Por quais critérios, a que custo, é verdade. Justamente. Olha, a gente já está chegando ao final do programa, porque a gente já avançou bastante. É que tem bastante assunto. O Edgar poderia falar de tantas outras coisas aqui, mesmo da questão política. Ele mudou de partido, né, isso. Edgar? Aliás, a gente... Brevemente, por que você mudou do PTB, pelo qual você foi candidato a prefeito, para o PSB agora? Então, o PTB ele me ofereceu o partido na época para participar da eleição. Foi um gesto de grande atenção que o Eduardo Canina teve comigo quando eu não tinha um partido para concorrer. Mas a gente acabou a eleição, a gente até procurou o Canina para dizer o que ia acontecer depois no partido. Falou, não, agora a gente vai dar um tempo, vamos pensar, depois na outra eleição a gente vê o que vai fazer. E eu acho que a política ela tem que ser feita todos os dias e sempre. E eu estava com a intenção, então, de não ficar no mesmo partido que o atual secretário de administração... Que tomou o partido de assalto, vamos dizer assim. Ele já era filiado em Jaú, mas ele não estava em Amparo, então não me importava. Agora, quando ele veio para o partido, eu falei, eu não quero compartilhar o partido, isso deixei claro, não quero estar no mesmo partido, porque sou oposição, não poderia estar na situação, isso seria uma contradição com tudo que eu falo, né? Então, a gente tem que agir conforme fala, né? Com certeza, Então, eu fiquei sem partido durante um bom tempo, quando o Luiz Lauro, deputado federal, me procurou, me ofereceu o partido, me disse que eu teria autonomia, e é isso que tem feito. Então, eu estou no PSB, a gente reorganizou o partido, temos hoje um diretório de pessoas bem afinadas, pessoas que são aí da sociedade, que não têm muita atividade política partidária, mas que sempre estiveram agindo aí para a sociedade. Então, nós estamos organizando, inclusive devemos fazer uma reunião agora no dia 12, para a gente discutir as eleições de 2018, enfim... E tem que ter vida. Tem que ter vida, porque só reunir por causa de eleição, isso aí é o que os meus adversários fazem. Eu quero fazer a política no dia a dia e estamos aí mobilizando as pessoas, mobilizando as questões que fazem interesse da cidade, né? Então é isso. Vamos ver. Do ponto de vista nacional, nosso partido, de acordo até com a minha vontade, né? Quer dizer, felizmente, para mim, o partido tem se colocado também como oposição ao governo Temer, né?
Então, você também escolheu o PSB, não foi só pela questão local. Não, tem que ter uma... tem que ter uma linha de pensamento. Eu quando disse que eu sou centro-esquerda, tem pessoa que não aceita. Mas eu sou, sim. Eu tenho um pensamento, acho que a gente transitando ali do centro para a esquerda, a gente encontra melhores soluções para a sociedade do que a gente indo exclusivamente para a direita. Se bem que eu também acho que é bom que a iniciativa privada cuide de boa parte das coisas, claro. Desde que não sejam estratégicos para a sociedade. Então, eu defendo o Estado necessário. Não o Estado mínimo. Não o Estado mínimo, que é o que a direita fala, e nem o Estado total, é o que a esquerda fala. Eu defendo o Estado necessário, quer dizer, aonde é importante defender a população que não tem como se defender sozinha, a gente tem que botar o Estado lá para fazer essa compensação. Isso até era a ideia, Edgar, do PSDB. No Sim, a social-democracia é essa. Abandonou tudo, se suicidou em nome da participação de um governo corrupto. Plano de poder. Exatamente, né? Que foi a participação no governo do Temer. Só para encerrar, isso é importante, a questão política de partidos é confuso no Brasil, tem muitos partidos, não representam correntes ideológicas, mas nós, na nossa atuação partidária, temos que fazer a coisa para que melhore a situação. Exatamente. Tem que fazer com que as atitudes correspondam ao que é dito. Né? E a gente não ter vergonha das nossas lideranças a nível nacional também. Eu digo isso pelo seguinte, hoje o governo Michel Temer é um desastre. Eles estão ali vendendo tudo para tentar sobreviver. É uma quadrilha instalada no Planalto e ele vai acabar, essa semana foi suspensa, porque não foi cancelado, nem foi arquivado a denúncia contra ele. Só foi impedido de prosseguir enquanto ele é presidente da República. Quando ele deixar a presidência, no dia 1º de janeiro de 2019, ele vai ser julgado pela Justiça Comum em primeira instância. E pode até acontecer algo inédito, alguém sair diretamente, entre aspas, né, do Planalto para a cadeia. Porque só não está preso hoje ali no PMDB quem tem foro privilegiado. Henrique Eduardo Alves está preso. Eduardo Cunha está preso. Gedel está preso. Não está preso Renan, não está preso Moreira Franco, não está preso Eliseu Padilha e, evidentemente, o Temer, porque tem foro privilegiado. Essa turma toda é do PMDB. Quem representa o PMDB em Amparo, Edgar? Porque as coisas precisam ser ditas, entendeu? Não se pode esconder, né? Uhum. O Jacó a gente sabe que gosta do Alckmin, anda com ele, atira a cola, obedece ele, faz tudo o que ele quer. Sim. É o exemplo típico da questão das barragens. Eu acho que esse alinhamento automático, evidentemente, que não deve existir. As pessoas devem ter uma postura crítica. Mas em relação ao PMDB, que está no governo hoje, porque às vezes a pessoa esconde, vou lá, vou trazer verba do PMDB, mas não fala que é do PMDB, não diz que é do partido do Temer. Quem hoje representa o Temer em Amparo, Edgar, só para a gente finalizar? É o Carlos Alberto. É o Carlos Alberto, né? Mas ele não fala nada do Temer. Mas é assim, ele falou, recentemente ele publicou ele fez uma postagem na rede social dizendo que levaria alguém, não sei quem, para fazer uma conversa com o Temer e para trazer verba para a cidade. Eu me lembro que recentemente ele colocou como um interlocutor assim, de fácil acesso ao governo federal. Estou falando isso porque o ano que vem tem eleição. Uhum. E muitos vão modificar e dizer que não apoiava ninguém. O deputado dele, que é o Baleia, ele foi defender o Temer, né? Temer. Ele votou pelo relatório do relator, né? É importante fazer esse registro para os ouvintes entenderem que os políticos que estão hoje aqui em Amparo, eles têm uma vinculação pela questão partidária, porque não existe participação na política sem partidos políticos. Até existe o cidadão que não quer ser candidato. Quem quer ser candidato e ocupar cargos públicos eletivos precisa necessariamente de partidos políticos. E partidos políticos, eles não são. Na Argentina, por exemplo, existe o fenômeno de partidos locais, provinciais.
Mas no Brasil não existe isso. Os partidos todos são nacionais. Eles Sim. existem no plano federal, estadual e municipal. Então, quem está no município precisa dizer quem são os seus representantes em Brasília. Verdade. Edgar? É assim. Para ficar claro. Eu fiz essa pergunta, lógico que a gente sabe que é o Carlos Alberto aqui que representa, porque tem que assumir, né? Afinal de contas, está no PMDB, assume o PMDB por inteiro, porque senão fica aquela história, eu vou trazer verba porque eu tenho acesso ao Ministério XYZ. Aí fala assim, mas é o Temer, o presidente. Não, mas eu não tenho nada a ver com o Temer. Como assim não tem? Tem que ter, uai. Então, no meu partido, hoje, o vice-governador é o Márcio França, que é o presidente do PSB Sim. estadual. E eu tenho posturas assim, no caso da barragem, por exemplo, que o Márcio França deve assumir o governo com o Alckmin se licenciando para ser candidato a presidente, e eu vou ter que falar para o Márcio França, eu sou contra a barragem, eu não vou passar a defender a barragem porque o governador é o Márcio. E se ele vier aqui defender a barragem um dia, eu vou falar para ele que eu sou contra, entendeu? Eu não tenho como... Tem algumas coisas que são de índole, são de foro íntimo e são de crença, de valores. Então, você não pode mudar por causa do partido. Mas, em linhas gerais, você está contente com a atuação do PSB? Em linhas gerais, sim. Em linhas gerais, sim. Maravilha. Edgar, eu queria agradecer a presença de você aqui. O papo foi bom, foi longo, é porque tem muito assunto, teve perguntas. Eu sei que sempre que convidado, você retorna para poder falar mais sobre outros assuntos. A gente tinha várias outras questões para tratar e ainda podem aparecer outras questões no futuro que mereçam esse nosso bate-papo. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui e deixar os microfones abertos para as considerações finais aí para os nossos ouvintes. Bom, eu agradeço, reitero aí, eu fico muito feliz pelo convite, eu agradeço a acolhida aqui, o João, a Rita, a Maria Lúcia. E foi um enorme prazer falar com vocês. Agora, a política de amparo, ela precisa entrar na pauta do cidadão comum. Eu conclamo, existem assuntos muito pesados, como a venda do SAI, como a questão das barragens, vão trazer problemas para a nossa cidade que o povo precisa participar. Então, eu quero fazer o convite para que mais pessoas se ofereçam, compareçam à Câmara Municipal para assistir à performance dos vereadores, questionem os seus vereadores, cobrem os secretários municipais, a superintendente do SAI das suas posturas, porque a gente não pode viver movido a notícias do jornal. A gente tem que viver a política no nosso dia a dia, com a participação, e não apenas sendo informados assim, e tecer comentários, eu gostei, não gostei, como se fôssemos aí só assistentes passivos. Então, o cidadão de bem precisa prestar atenção, botar a política na sua pauta do dia a dia. É isso que eu convido. Muito obrigado. Edgar. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. A gente encerra aqui o programa, já são 15h49 pelo horário brasileiro de verão. A gente agradece a audiência. Um grande abraço a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.